Olá pessoal, meu nome é Danilo Pinheiro. É com muita alegria que eu dou boas-vindas a vocês nessa nova série de vídeos tutoriais sobre Maya. A gente vai estar criando nessa série um personagem em 3D. Eu espero que vocês gostem do curso. Vai ser um curso onde a gente vai abordar desde a modelagem, a textura, rigging, animação e render, tá? É alguma coisa bem simples, não vai ter nada assim muito complexo. Se você já tem experiência em 3D, eu acredito que não vai ser muito útil para você essa série de vídeos. Elas são básicas, mas elas também não são iniciantes. Quem quiser procurar um material sobre 3D para iniciante usando o Maya, por exemplo, vocês podem me procurar no meu blog, que é o nilouco.blogspot.com. Lá vocês vão encontrar uma série de vídeos que são realmente básicos para quem está aprendendo a primeira vez sobre 3D. Eu aconselho que vocês assistam esses vídeos antes de fazer esse curso sobre personagem em 3D, porque nesse curso eu já presumo que vocês já conheçam um pouco sobre o software, já saibam tudo que ele possa fazer, e aí eu vou só realmente mostrar uma forma de trabalho simples para criar o personagem. Não vou explicar o software de início ao fim, porque isso a gente já fez no outro curso, ok? Então, espero que vocês gostem. O legal é que eu estou utilizando a versão do Maya, que é a versão Maya 2015, que vocês podem baixar a versão estudante dela no site da Autodesk. Vocês digitem no Google, por exemplo, Autodesk Student. Vocês vão cair num link que é o primeiro, que é sobre o software. Para fazer um download do software, vocês fazem o cadastro e baixem essa versão. Eu acabei de instalar essa versão aqui no computador e ele isso é bom porque ele está limpinho, assim, ele não tem nenhuma configuração ainda setada. Eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer nesse vídeo é configurar ele para acertar todas as coisas que a gente tem de atalhos, etc. Eu vou mostrar, por exemplo, no início, eu vou ver essas janelas aqui, eles mostram pra gente, ó, se a gente quer dar highlight, ou seja, quer mostrar em verdinho as coisas novas do Maya. Eu não quero isso, não interessa, eu desligo e peço para não mostrar mais essa coisa na nossa tela, né? Quando a gente abre o Maya. Não quero mais essa janela. Então eu dou OK. Esses aqui são uns vídeos muito legais para quem está iniciando o Maya. Eu aconselho que vocês estudem eles. Eles são muito bons. Eles mostram o básico da navegação, criação uma coisinha bem simples em 3D. É o start, tá? É muito legal. Eu também desmarco isso para quando eu ligar o Maya novamente ele não aparecer para mim, tá? Então eu fecho essa janela. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando abre o Maya é setar o projeto. Então eu vou setar o projeto para a gente. No projeto que a gente vai trabalhando é um projeto Satori. Eu vou mostrar para vocês o personagem já de uma vez. Esse personagem que a gente vai estar fazendo aqui, ó. A gente vai estar trabalhando com um personagem que se chama Leonardo, tá? É do projeto Satori. Quem criou esse personagem foi o Pedro Marcelino. É um grande artista amigo. Obrigado, Pedro, por estar disponibilizando esse personagem para a gente gravar as aulas para o pessoal. Ajuda todo mundo. Todo mundo vai ficar contente. Esse personagem a gente criou para o projeto Satori. O projeto Satori vocês podem conhecer um pouco mais a respeito no site da Comfort Studio, então vocês podem acessar comfortstudio.com. O projeto Satori é um projeto que a gente visa trazer novas reflexões e reflexões positivas sobre a vida para cada uma das pessoas, né, para ajudar no autoconhecimento, na autopesquisa, e etc. Se vocês quiserem saber um pouco mais, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer de poderem estar participando também, ok? Vamos lá. Esse desenho que ele fez em 2D aqui, a gente vai estar importando ele para o nosso início da modelagem, tá? Antes disso, eu vou setar um pouco o nosso Maya, por exemplo, que é o que eu vou configurar aqui. A primeira coisa que eu configuro é o projeto. Então eu venho aqui, por exemplo, se o Maya, se a gente tenta abrir uma cena, ele vai abrir sempre no Documents Maya, né, que é o documentos da pasta default do Maya, ou seja, a pasta por padrão ele instala no nosso computador. Eu venho aqui em File, eu peço Set Projects. Aí, por exemplo, no Set Projects eu posso escolher onde no meu HD que está meus arquivos para eu trabalhar no projeto. Então, como a gente já tem algumas coisas criadas nesse projeto, no C, no meu caso no C, Danilo, Maia, Project 2015, Comfort, Satori, é o projeto que a gente vai estar trabalhando. Peço Set. Lá a gente vai ter as coisas para importar, como por exemplo importar as câmeras, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer
por exemplo, importar a imagem do personagem que o Pedro nos mandou. Na verdade, eu vou até mostrar para vocês. Ó, ele me mandou essa imagem daqui, ó, que ele criou o personagem desse jeito, com a visão perspectiva, o personagem olhando para esse lado, a visão de costa dele. Então, o que eu gostaria, que eu precisei mudar nesse desenho dele, eu recortei aqui esse meio e dei um flip, porque o interessante para a gente é ter o personagem virado para essa direção, na mesma direção em que o eixo Z do Maia está apontando, ou seja, o eixo azul, né? É, isso aqui facilita para a gente ter o personagem sempre em frente à nossa câmera, tá? Então aqui no eixo Z, desculpa, aqui no eixo Z é onde o personagem vai estar apontando para a câmera. Então, só para adiantar, a gente já vai importar essa imagem. Eu acho que posso importar ela rapidinho aqui nessa visão de 4 câmeras. Então aqui esse aqui vai ser o front. No caso, a gente vem aqui no View, por exemplo, lá do front. View, Image Plane, Import Image. Esse Import Image a gente escolhe onde que está a nossa pastinha do nosso personagem. Aqui eu acredito que seja esse aqui, ó, Leo Model versão 03. Eu vou importar ele, Open. Ele vem para cá pra gente, tá vendo? Ó, esse daí mesmo tá certinho. Eu vou importar também as outras câmeras. Então aqui no caso a visão Side, eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui File, desculpa, File não, é View, tá? Vem em View do Viewport, Image Plane, Import Image. Nesse caso eu vou pegar a mesma imagem, Concepts, é o mesmo PNG aqui, Open, ele vai para a visão Side. Agora eu vou colocar aqui também, por exemplo, uma visão que é visão de back, tá? Então aqui o back view, e vou importar mais uma vez essa imagem, viewport, view, import image, ok. Aqui eu vou importar a mesma imagem e a gente vai ter essas 3 imagens para a gente configurar agora, porque olha lá, elas ficaram meio pequenininhas aqui no nosso viewport, tá vendo? O que eu vou querer fazer é com que elas subam um pouco, sejam maiores. Aí, para aumentar o tamanho dela, vocês podem vir aqui, por exemplo, selecionar todas as 3 imagens, ó, se vocês quiserem pegar aqui na própria... Esse aqui é a back que ele criou essa câmera, eu vou arrastar para cima, tá? Eu posso pegar essas 3 imagens e configurar elas juntas, ó. Por exemplo, eu posso vir aqui, aumentar a largura e a altura, ok? Então, o que eu vou fazer é pegar esse aqui mesmo, o Width, por exemplo, aumentar. Só que o problema que a gente vê aqui, ó, é que ele aumenta ali o Width, e ele estava, por exemplo, aqui 5.67, e ele não, eu não vou saber qual é a altura dele ali na largura, né, em relação à largura. Então, para não esticar ele, eu poderia fazer até os dois juntos, mas olha, ele não guarda a mesma proporção, tá? Então, talvez ele até guarde assim, eu acho que guarda. Deixa eu ver, não, ele ficou um pouquinho esmagadinho. Então, para não ter perda de resolução aqui, ele não ficar esmagado ou esticado, o que eu aconselho vocês é usarem um software em 2D para saber qual a resolução que vocês vão configurar, por exemplo, para resolução 20 aqui. Se caso a gente coloque 20 aqui, qual é a outra largura que ele tem que ter, né? Então, se a gente abrir essa imagem num software 2D, como por exemplo, eu uso muito o GIMP, que é um software gratuito, vocês podem baixar na internet, ele é open source. Então, abrindo essa imagem no GIMP, vocês podem vir aqui, Image, Scale Image. Aqui ele vai mostrar para vocês o que ele tem. Aqui, ó, lembra que a gente tinha lá 5.67, é esse valor aqui, e o 7.2 é o outro. Então, como ele está trancado aqui a resolução de um no outro, se eu colocar aqui, por exemplo, 20, lembra que eu estava querendo colocar 20? Aí, ó, olha lá qual que vai ser a resolução que ele vai colocar no outro eixo, né, que é o X, vai ser 25, tá? Então, aqui a gente guarda a nossa resolução para colocar aqui, por exemplo, 25. Se a gente coloca 25, ó lá, ele guardou direitinho a resolução sem perder nenhuma proporção, tá? Aí o que eu vou fazer é selecionar essas 3 imagens, vou subir elas aqui no eixo de Y. Então eu posso vir aqui no Image Center Y, ó, subo ele para ele ficar com o personagem, por exemplo, com o pé bem na onde a gente, né, digamos que aqui é o pé, ele pisando nesse chão, que é o zero do nosso eixo Y, ok? Então esse aqui está ok. Essa daqui seria a imagem do front, ok? Então eu poderia até renomear aqui, por exemplo, ó, front,
Opa, desculpa. Front Image Plane. Esse outro aqui seria a imagem do side, então vou renomear ele também. Side Image Plane. Posso tirar esse número no final, só para a gente não se confundir. E esse daqui vai ser o Back Image Plane, tá? Rapidinho a gente faz isso. Ok, então agora o que eu vou fazer é colocar eles na mesma direção. Por exemplo, no front, na câmera front, quando a gente vê o front, a gente vai colocar o nosso front aqui, ó, nossa imagem, com o personagem no 0 aqui do X. Porque não adianta nada modelar ele no lado, tem que modelar ele com o 0 do X aqui, né? Então vamos lá na imagem centro em Z. Opa, no caso aqui é o X, desculpa. A gente vai colocar ele um valor em que ele fique bem centralizado aqui, ó. Por exemplo, ele tem essa linha que o Pedro criou. A gente vai tentar se basear em cima dela e ver se ficou certinho. Acho que pode ser um pouquinho mais para cá. Ok, então 6.07 é um valor legal para a gente colocar no back também. Então, se a gente vier aqui no back, a gente vai colocar esse mesmo valor para ele ficar centrado nesse eixo aqui, ó. Então, aqui também é a mesma coisa, ó. 6 ponto alguma coisa, não é? Só que a gente 6.07. Só que como não é o mesmo desenho, ficou próximo aqui. Ele vai colocar mais ou menos aqui, ó, que é o eixo onde a gente segue, ok? Isso aqui é só uma referência, tá ótimo pra gente. E o side, vamos ver se o side ficou legal. Se a gente arrastar aqui o side para ver, eu acho que ele pode ficar um pouquinho mais para frente. Vai facilitar a gente um pouquinho aqui em Z. Vamos ver aqui. Vamos segurar, vamos selecionar o side, ok? Então o side aqui em Z, ele vai ficar um pouquinho mais para frente, eu acho que fica melhor, tá? Essa linha aqui da coluna, próxima do zero do eixo, é muito boa, tá? Então, ó, a gente já tem esses todos aí, se a gente vê aqui na visão de 4 views, eles estão aí, só que a gente não vai manter essa visão aqui no nossa perspectiva. Para não manter essa visão na perspectiva, o que a gente faz é seleciona a nossa câmera, pode clicar nesse quadradinho, vai no Attribute Editor dela, e no Attribute Editor a gente tem uma opção aqui no Image dela, vamos selecionar a image aqui, ó. A gente tem aqui, ó, Look Through Camera, ok? Então eu coloco só Look Through Camera para cada uma dessas imagens. Então ele não vai mostrar nas outras viewports, ele vai mostrar somente na visão que ele tiver. Então, por exemplo, se aqui for o back, ó, ele vai ver o back, a visão dele aqui, mas ele não vai ver as outras. Aqui o back eu acho que ele ficou muito próximo da câmera, eu vou arrastar ela para trás, porque senão quando o modelo vier ela vai ficar na frente do modelo. Então o ideal aqui é a gente afastar essa imagem em Z. A gente coloca aqui um Z aqui, ó, um pouquinho mais, talvez está muito. Eu vou mostrar ela novamente aqui na perspectiva que a gente vê ela aqui, ó. Aí, tá. Eu acho que ela pode ficar ali, não tá problema não. Vamos só, talvez, colocar Look Through Camera, ok? Se a gente precisar, depois a gente acerta ela para ela ficar atrás do modelo, ok? Vamos ver na hora que a gente for trabalhar. Aqui agora, para fechar essa criação dessa cena, eu vou dar um hide aqui nessas câmeras, que elas estão aqui, ó, essas 3 câmeras a gente não precisa deixá-las na cena para elas serem selecionadas, vou dar um hide nelas, seleciona elas, Ctrl H, elas vão dar um hide aqui, ok? A outra coisa que eu vou fazer é configurar essas imagens aqui, eu vou colocar num grupo, então coloco Ctrl G e chamo ela de Image Plane GRP. Tá? A gente usa a nomenclatura Pascal Case, quer dizer a primeira letra maiúscula e depois underscore entre as palavras. Tá? E aí, vamos salvar essa cena. Essa cena vai ser então o início da nossa modelagem. Aqui a gente está com ela configurada, vamos salvar. Aqui, ó, File, Save CNS. Aqui, Save CNS. A gente vai sempre trabalhar a conversão do Maya, em vez de ser Maya Binary, a gente vai usar o Maya ASCII 2. Esse ASCII aqui é uma versão do Maya mais fácil para a gente trabalhar. A gente vai salvar nessa aqui Models. É mais fácil para trabalhar, entre aspas, dá no mesmo resultado, mas em programação a gente pode abrir o Maya MA, que é o Maya ASCII. A gente pode abrir ele para editar em programação. O Maya MB não pode, tá? É um pouquinho avançado, mas isso aí não se preocupe. Então aqui agora em Character, a gente coloca uma nova pasta, que é um novo personagem que a gente vai criar.
essa pasta do Leonardo eu vou chamar ela de Léo, ok? E a gente vai colocar então aqui o nome do nosso arquivo como WIP, que é o Work in Progress, Model, Léo, o nome dele, aí a versão do Léo que a gente está utilizando, a versão A, e qual é o processo que a gente está no 00. Então esse nome é um nome de organização que a gente faz na nossa produção para saber que a gente está no processo de produção, ok? Então, save scene, ele vai salvar para a gente uma versão do Maya, ele vai perguntar, olha, se você salvar com essa versão do Maya Student, vai gravar uma mensagenzinha, você aceita? Aceita, a gente vai sempre trabalhar com ela na versão estudante, não é problema nenhum. A última coisa que eu vou fazer aqui é uma rápida configuração do nosso Maya para que ele fique mais fácil para mim, no caso, usar as coisas que eu faço. A primeira coisa que eu faço para configurar o meu Maya é Alt B. Alt B a gente muda o background ali de trás. Tá? Eu sempre deixo esse cinza, eu acho mais fácil, mas eu estou mais acostumado com esse cinza. A outra coisa que eu faço também é clicar aqui com o botão direito, por exemplo, e tirar as coisas que eu não estiver utilizando. Por exemplo, eu não utilizo agora o Time Slider nem o Time Range, que são coisas sobre animação. Eu também não utilizo o Helpline, que é uma coisa que ocupa muito espaço aqui para mim, eu não interesso, mas essa linha aqui de baixo eu deixo porque às vezes ela printa para a gente aqui, ou seja, ela imprime algumas mensagens que pode estar dando de erro. Eu mudo sempre o nosso shelf aqui para utilizar o Custom. Se vocês quiserem criar um novo aqui, vocês podem criar através desse botão, tá? New Shelf, por exemplo, a gente pode criar. Vamos dizer que ela vai ser o Léo, ou então Satori, tá? Vamos dizer que essa é a nossa shelf que a gente vai usar para esse projeto. Ok, ela vai criar, a gente utiliza. A outra coisa que a gente faz também, eu mudo sempre aqui em Window, Set Preference, é mudar o nosso Undo. Para deixar o nosso Undo aqui, por exemplo, seleciona ele, coloca ele como infinito. Tá? Eu sempre deixo ligado o Undo, ou seja, o Ctrl Z, para ele funcionar infinitamente. Então, eu devo save. Dessa forma, quando você reabrir o Maya de novo, o projeto já está setado, as nossas cores já vão ficar desse jeito, ele está apto para a gente criar os nossos atalhos aqui na nossa shelf. E é isso daí, essa aula a gente vai parando por aqui, na próxima aula a gente já começa com a modelagem do Léo, e isso aí, muito obrigado, valeu!